Segundo Reis, do capítulo 12 ao capítulo 14, Foi no ano sétimo de Jeú que Joás começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, de Berseba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o instruiu. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas consagradas que se trouxer à casa do Senhor, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e reparem os estragos da casa, todo estrago que se achar nela. Sucedeu, porém, que, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes, e lhes disse: por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo dos estragos da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, e em não mais serem os encarregados de reparar os estragos da casa. Mas o sacerdote Joiada tomou uma arca, fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita de quem entrava na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada metiam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que, vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, e ensacavam e contavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E entregavam o dinheiro, depois de pesado, nas mãos dos que faziam a obra e que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e para se comprar madeira e pedras de cantaria, a fim de repararem os estragos da casa do Senhor, e para tudo quanto exigia despesa para se reparar a casa. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem espevitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra, os quais reparavam com ele a casa do Senhor. E não se tomavam contas aos homens, em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque eles se haviam com fidelidade. Mas o dinheiro das ofertas pela culpa e o dinheiro das ofertas pelo pecado não se trazia à casa do Senhor, era para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois, Azael virou o rosto para marchar contra Jerusalém. Pelo que Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas consagradas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, tinham consagrado, e tudo o que ele mesmo tinha oferecido, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei,
e o mandou a Hazael, rei da Síria, o qual se desviou de Jerusalém. Ora, o restante dos atos de Joás, e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Levantaram-se os servos de Joás e, conspirando contra ele, o feriram na casa de Milo, junto ao caminho que desce para Sila. Foram Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, que o feriram. E ele morreu. Sepultaram-no com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o entregou continuadamente na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael. Jeoacás, porém, suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, porque viu a opressão com que o rei da Síria oprimia a Israel, pelo que o Senhor deu um libertador a Israel, de modo que saiu de sob a mão dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com os quais ele fizera Israel pecar, porém andaram neles. E também a Acera ficou em pé em Samaria. Porque, de todo o povo, não deixara a Jeoacás mais que 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de infantaria, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, e os tinha feito como o pó da eira. Ora, o restante dos atos de Jeoacás, e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar, porém andou neles. Ora, o restante dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez, e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e, chorando sobre ele, exclamou: Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então
Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes, e cessou. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram uma dessas tropas, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre seus pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. O Senhor, porém, teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e se tornou para eles, por amor do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, nem lançá-los da sua presença. Ao morrer Hazael, rei da Síria, Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu, e recuperou as cidades de Israel. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Sucedeu que, logo que o reino foi confirmado na sua mão, matou aqueles seus servos que haviam matado o rei, seu pai. Porém os filhos dos assassinos não matou, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, conforme o Senhor deu ordem, dizendo: não serão mortos os pais por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Também matou 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou em batalha a Sela. E chamou o seu nome Jocteel, nome que conserva até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Mandou, porém, Jeoás, rei de Israel, dizer a Amazias, rei de Judá:
O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cardo. Na verdade, feriste Edom, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, e fica em tua casa. Pois, por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Amazias, porém, não o quis ouvir. De modo que Jeoás, rei de Israel, subiu. E ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face, em Bet-Semes, que está em Judá. Então, Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, aprisionou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e, vindo a Jerusalém, rompeu o seu muro desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, o restante dos atos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Amazias, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele até Laquis, e lá o mataram. Então o trouxeram sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que tinha 16 anos, e fê-lo rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.